Eu sou teu, e por mais que o mundo arraste, tente me sugar na correnteza, a tua mão é como um guindaste. Teu cuidado gera em mim a certeza de que estou seguro, de que você já veio e venceu, de que é teu meu futuro, de que sou teu. Você já veio e venceu. No programa de hoje estamos recebendo a visita da doutora Márcia Beatriz Franciscone. Ela é psicóloga, diretora da comunidade terapêutica feminina Recanto do Sol. Ela cursou faculdade em Lusiana, fez curso da Uniad, no DENARC e uma terapeuta holística. Vai falar coisas muito importantes para você hoje sobre comunidades terapêuticas femininas, com uma boa experiência. E vamos saber também um pouquinho dela, não é? Portanto, você, assinante que está assistindo, já imaginou uma pessoa trocar a própria dignidade, a vida social, a vida familiar pelo uso, abuso das drogas? Você acredita que uma internação faça milagre? Porque você vai saber já já dessa moça um pouquinho mais sobre essas coisas. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 1700. Terá alguém para tirar as suas dúvidas. As minhas vou tirar agora com a doutora Márcia. Prazer em recebê-la. Prazer, Cláudio. Nós já estamos batendo um papo aqui, a gente está sabendo muita coisa de você. Mas fala para o nosso assinante, quem é a Márcia? Bom, eu sou a Márcia, né? Sou terapeuta holística, sou adicta, né? Há 5 anos e meio em recuperação e venho traçando esse caminho, né, e levando a mensagem e falando para as pessoas que tem jeito, que o seu adicto em casa pode entrar em recuperação, pode voltar a ter uma vida digna, com respeito, né. Hoje eu curso faculdade de psicologia, né, aos trancos e barrancos, porque é difícil, é filho, é marido, né, casei, né. Então, assim, conquistas que eu nunca pensei que ia ter na vida, né? E isso é possível, né? A espiritualidade é muito importante, né? Eu não tinha espiritualidade nenhuma e passei por várias internações, né? Minha mãe, coitada, corria atrás de mim que nem doida, até que ela conheceu o programa do Amor Exigente, né? Aí a torneirinha fechou, que nem a gente fala, né? A manipulação acabou e eu tive que me internar. Não foi fácil, né? Eu tive umas 5 recaídas mais ou menos, parei em psiquiatria, todo aquele processo, né? E hoje assim, como eu estava conversando com o Marcelo, né? Onde esse programa me levou, né? O programa de 12 passos que a gente fala, né? Aqui, né? Falando para bastante gente, famílias, né? Que hoje estão ouvindo e tentando achar um caminho para o filho ou para a filha, como é que eu vou tirar meu filho dessa, ou como é que eu vou tirar minha filha, como é que eu vou ajudar, né? E tá aí a mensagem, né? Tem jeito, né? E é só querer, né? Começou muito jovem o uso?
conheceu Comecei. novinha? Uhum, e primeiro, com 15 anos. 15 né? anos. 15 anos, a gente aquela coisa de amigos e começa cigarro, né? Eu fumo até hoje. É o único vício que eu ainda, né, não me livrei. Mas comecei com 15 anos, né? Balada, festinha, e comecei com a bebida, né? E a maconha e tal, e foi indo, né? Morei fora, mas assim, a adicção continuou progressiva, né? Então foi um processo. Da maconha, fui para cocaína, daí da cocaína cheguei ao crack. E aqui, quando você ficou em Lusiana, lá você ficou quanto tempo? Fiquei quase 2 anos. Eu fui para lá, assim, eu tinha um namorado, assim, né, e não era muito bom, tal, e então, assim, a gente acabou se separando. Eu falei, eu vou para os Estados Unidos para poder estudar. É como uma fuga, né, mudança geográfica. Então eu fui, né. Na realidade, eu sempre gostei de estudar. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né, faculdade de enfermagem. E não sei por que eu fui fazer enfermagem, né? Não terminei, né? Quando começou o estágio, não tive nem estômago. Então, assim, e fui estudar lá fora, né? Mas não parei de usar. Não parei de beber. Aliás, aumentou, né? E aí piorou, porque eu engravidei, né? Lá nos Estados Unidos. E eu fui mãe solteira, então isso agravou mais ainda. Eu tinha 22 anos quando eu tive meu filho. Então, o que acontece? Agravou a situação, porque eu não tinha estrutura nenhuma, né? A adicção estava no topo e aquela cobrança, mãe solteira, porque o pai, né, não quis assumir nem nada. E assim, para falar, eu estava nos Estados Unidos para falar para minha mãe, e vem para o Brasil, ou fica, tem um neném aí, e foi aquela confusão toda. E aí, aquela pressão, mas continuei usando, né? Não sei se foi o milagre de Deus, o poder superior, que eu não usei na gravidez. Eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de usar a gravidez inteira, né? Quando Isso lá? Isso, eu engravidei e voltei para o Brasil, né? Eu fiquei quase 2 anos lá estudando, entrei na faculdade lá, porque eu fui fazer um curso de inglês. E eu entrei na faculdade, falei, mãe, eu vou estudar aqui na faculdade e tal. Não, então fica. Nem frequentava, né? Eu ficava mais nas festinhas do que estudar, né? E aí eu engravidei e voltei para o Brasil. Eu estava grávida de 4 meses, mais ou menos. 4 meses e pouco. E aí eu tive meu filho aqui no Brasil. E assim, mas continuou a mesma bagunça, né? Porque assim, com 22 anos, totalmente sem estrutura emocional, financeira, qualquer coisa que seja, como que eu ia cuidar de uma criança? E ainda aquele estigma, nossa, mãe solteira, né? Então eu me achava pior do que eu já estava, né? Então, não assumi nada, né? Ainda fiz a maior burrada de voltar com essa mesma pessoa que eu fui tentar a fuga para ir para os Estados Unidos e fui morar com ele, levei meu filho, né, recém-nascido, então assim, totalmente descabeçado, né? E a recaída? Foi logo após o nascimento da criança? Então, eu fui internada em 2004, se eu não me engano. Mas assim, a primeira internação foi na psiquiatria, né? Minha mãe conversou comigo, eu fui visitar um médico psiquiatra. E de lá mesmo eu fui internada, né, numa clínica lá em Santo Amaro e tal. Fiquei 9 dias e fugi. Não tinha, mas eu não queria ficar, lógico, eu estava no uso compulsivo e fugi de lá. Então a primeira internação foi ali, né? E fiquei na rua mais 6 meses tal, né, usando, né? Eu já estava com uma outra pessoa também que usava, porque a gente vai procurando as pessoas do nosso meio, né? E continuei, né, mais ou menos uns 6 meses. Aí fui internada, sofri acidente de carro, o primeiro acidente de carro, e fui internada no Recanto das Garças, né, lá em Bragança, né, em Bragança Paulista, e é onde tudo começou, né. Fiquei 2 meses e fui embora, já estava pronta, né, manipulei minha mãe, falei que eu já estava boa, que eu ia cursar uma faculdade, pronto, já sei tudo, né, e fui embora, né, e não deu uma semana e eu recaí. Voltou. Pro uso de novo. Né, mais não sei quantos meses na rua, mais quantos meses usando, e por aí foi. Aí mais uma internação, mais outro acidente de carro, né, e mesmo com, eu entrei em recuperação mesmo, eu me achava um super-homem, a Mulher Maravilha. Então, assim, eu não aceitava ajuda de ninguém, eu me achava autossuficiente, orgulhosa, eu não queria ajuda de ninguém, né, tanto que nos últimos meses, quando eu fiquei mais ou menos uma semana,
quase 10 dias no hospital, porque eu fraturei os 2 braços, né? E ficou imobilizado, então não tinha como. Eu precisava de alguém até para dar de comer, porque se você não me desse de comer, eu não tinha como, né? Mesmo assim, eu não fui para casa. Eu falei, eu vou para a rua. E foi para a rua? Fui para a rua. Fui para a rua. Te davam droga na boca? É, eu arrumei um jeitinho de usar droga, né? Porque o adicto, ele consegue, né, dar nó em pingo d'água. Então, eu consegui dar um jeitinho de beber e usar droga, né, com os 2 braços engessados. E quando eu estava mesmo no fundo do poço, quase uma semana sem tomar banho, meu cabelo estava todo de piolho, né? E aí foi que o rapaz falou assim, olha, não dá mais para você ficar comigo. Ele falou, né? E eu louca, né? Eu falei, não, imagina, né? Não dá mais, né? Porque eu estava sentada em frente a um boteco esperando o pessoal acabar de comer para me dar um prato de comida, né? Então, assim, eu, Márcia, tive que passar por tudo isso, né? Foi aí que eu entrei em recuperação, né? Foi na última vez que... Pela 4ª, 5ª internação? Oi? Quantas internações? 5. 5 Foram internações. 2 psiquiatrias e o resto lá em Bragança Paulista, indas e vindas. E esse espaço das 5 internações, em qual foi o período de tempo? Olha, eu entrei em recuperação em 2006. A primeira internação 2004, 2005, 2006. Uns 2, 3 anos. Isso. De sofrimento. Mais ou menos, fora os outros, né? Que ainda eu não conhecia o programa. Mas aí você nem queria, nós estamos falando até numa fase já que você contempla a sua recuperação, Isso. porque até então você simplesmente era uma usuária convicta. Não, eu não queria ajuda. Nem queria. Não. Isso eu já fui de resgate 2 vezes. O primeiro foi light, né? Mais ou menos, né? Mas o segundo foi com a equipe, com injeção, foi todo aquele processo que a gente está vendo aí na internação involuntária, né? Eu fui direto para a psiquiatria e de lá eu fiquei, acho que uns 20 dias, eu não lembro direito, assim, totalmente medicada, não aceitava de maneira nenhuma. A única diferença é que eu não podia fugir porque eu estava com os 2 braços engessados e era totalmente fechada, né? E essa ideia de montar uma comunidade, né? Você deu um salto. A garota que praticamente fugiu dos estudos, vamos estudar, de interna, agora vamos passar a ser uma articuladora, uma pessoa que vai tomar conta. Quando nasceu essa ideia, eu vou querer fazer esse trabalho também com outras pessoas? Então, eu me internei, todas as minhas internações foram no Recanto das Garças, né, em Bragança Paulista, e aonde eu devo minha vida, eu sou muito grata, né? E assim, quando eu comecei, eu fiz meu tratamento mais uma vez, né, 4 meses, e aí eu decidi trabalhar lá, ficar lá. Porque assim, eu olhava para mim e falava, eu não estou pronta para viver aqui fora. Eu estava com medo, né? Eu tinha medo de voltar a usar, né? As coisas começaram a se encaixar na minha cabeça. Então eu pedi para trabalhar voluntariamente, né? E eu gosto muito de trabalhar com os menores, né? Assim, mesmo quando eu estava internada, eu adorava ficar com eles, conversar com as meninas. E então eu pedi, e foi lá a minha ideia. Quando eu comecei, eu fiquei mais ou menos 2 anos, acho que foi. Mais ou menos isso. Data, eu não... 2 anos, não você lembro. Disse, trabalhando após a internação? Após a internação. E a sua internação? Trabalhando voluntariamente. Quanto tempo você ficou interna? 4 meses. O 4 tratamento, meses? 4 meses. E já com 4 meses você já se sentiu inteira? Olha... Mas trabalhando lá? Trabalhando lá, né? Eu fiquei 1 mês, né? Como eles falam, ficando 1 mês